Eu acho que foi muito importante essa decisão ter acontecido em São Paulo, né, dessa liminar do Tribunal de Justiça, com foco em especial no Centro de Referência da Saúde da Mulher, porque se tem um estigma na sociedade de que o estuprador, ele é aquele que você encontra na rua, né? Tem uma visão de que só existe esse tipo de estuprador. Mais uma pesquisa, inclusive divulgada pelo Gênero e Número, vai mostrar que os cônjuges, né, e os namorados, eles são ou seja, aqueles que têm relação afetiva com as vítimas, eles são autores de 1 a cada 8 estupros de mulheres no Brasil. Então a gente está dizendo que maridos, né, namorados, companheiros dessas vítimas são autores, né, de 1 a cada 8 estupros de mulheres no Brasil. O que isso eu acho que revela para a gente do ponto de vista desse caráter liminar, e por isso que é importante que a gente continue reivindicando o acesso ao aborto para essas mulheres que viveram essas situações, justamente porque a gente tem falado de um tema que é pouquíssimo falado nesses casos de violência sexual, que é o tema do estupro marital, né? Então, às vezes essa imagem do estuprador ideal que se cultiva na rua, né, na escuridão, que existe, obviamente, ela acaba por camuflar esses autores afetivos, né, que têm uma relação afetiva com as vítimas. Então, diversos casos, né, de esposas, né, namoradas, companheiras que se viram diante de uma gestação indesejada, fruto de uma relação que esse parceiro, num ato de violência sexual, tirou o preservativo. Então, é muito importante o que essa liminar faz de direcionar e de dar direito para essas mulheres a recorrerem ao aborto legal. E no caso do hospital, que é um hospital de referência, já é um tema bastante antigo, né? Então, a gente tem o Vivas, por exemplo, que é um projeto liderado pela advogada Rebeca Mendes, já passou por diversas situações onde chegava na equipe, né, do centro de referência do hospital e na hora de avaliar, porque existe um procedimento onde 3 pessoas ali da equipe vão fazer o estudo de caso sobre aquela vítima de violência sexual, aquela equipe acabava por decidir que aquela vítima não tinha sofrido violência sexual porque o ato tinha acontecido por um parceiro, né, por um marido, né, por um namorado. E essa decisão ela avança no sentido de que, ao observar que o estuprador também pode ser o namorado, pode ser o marido, e a gente fale cada vez mais do que significa o estupro marital, a gente ao mesmo tempo também possa garantir para essas mulheres que acessem o direito ao aborto legal, uma vez que violência sexual é um dos permissivos que a legislação brasileira dá esse direito para essas mulheres e pessoas que gestam. Jana, eu acho que o que essas organizações, principalmente organizações anti-aborto, têm questionado do ponto de vista dessa liminar é completamente fora da realidade pelo seguinte motivo. Primeiro que as mulheres dificilmente vão perder tempo da sua vida social, né, de trabalho, de estudo, para procurar um serviço se elas de fato não tivessem passado por aquela situação de violência. Mas eu acho que tem uma outra coisa que faz com que esses grupos antidireitos, principalmente, questionem essas mulheres. Veja, quando a gente passava por um debate no Brasil sobre as mulheres terem direito ao voto, muitos desses grupos, que inclusive esses agora que vociferam contra a liminar para combater o estupro marital, sempre interpretaram as mulheres como mulheres de pessoas de segunda classe, pessoas que não tinham capacidade psíquica, moral e política de decidir sobre os rumos do país. Então, essa mesma mentalidade
bastante colonial, é a mesma que agora vem nesse discurso dizendo que as mulheres vão inventar qualquer tipo de violência, o que não faz o menor sentido, porque existe inclusive um processo ali de legitimação da vítima, né, de ser ouvida inclusive pela equipe de profissionais sobre a violência que sofreu. Então, acho que tem um desconhecimento profundo de como funcionam os processos de acesso ao aborto legal hoje no país, e eu acho que esses grupos também desconsideram que existem as taxas que comprovam hoje no Brasil de acesso das pessoas a esse direito são, sobretudo, meninas que foram violadas, né, na sua dignidade e que tiveram ali não só a sua infância interrompida, mas vivendo ali uma completa situação de injustiça reprodutiva, porque ao invés de estar na escola, precisam passar por mais, né, uma situação de revitimização para que possam dar fim àquele sofrimento, uma vez que a gente sabe que existe uma parcela considerável desses setores que acha normal que uma criança seja mãe no nosso país. Então, essa mesma mentalidade é a mentalidade que questiona essa liminar e que questiona a palavra da vítima. Então, isso não é algo que foi divulgado nos últimos 10 anos, isso é uma trajetória de um Brasil bastante profundo e misógino com relação à palavra da vítima, que sempre é a última, às vezes, a ser ouvida e a ser credibilizada. E quando a gente diz que o Estado precisará garantir o aborto legal nos casos em que a violência sexual tenha acontecido por um parceiro, por um marido que tenha relação afetiva com a vítima, a gente está dizendo que essas situações de violência sexual, elas não só acontecem na rua, mas elas também podem e acontecem dentro de casa com esses parceiros. E tem, acho que, uma outra questão, Gerra, sobre esse debate que sempre fica acalorado. Hoje, quem precisa acessar o direito ao aborto legal no Brasil enfrenta uma série de estigmas, enfrenta uma série de obstáculos para que ela não tenha esse direito garantido. Veja, então a gente precisou ter uma liminar do Tribunal de Justiça para que garantisse em São Paulo esse acesso. Mas imaginem nas cidades onde sequer tem serviços de aborto legal. Imaginem naqueles serviços que muitas vezes são vinculados a ideologias religiosas e que obstaculizam o acesso ao aborto legal, alegando uma suposta objeção de consciência, gerando uma revitimização daquela pessoa, daquela criança, daquela mulher que já está numa situação de profunda violência. Então, são muitos estigmas, né? Então, é o estigma de dizer para a sociedade que está grávida de uma gravidez que foi fruto de uma violência sexual, é o estigma provocado pelas próprias religiões cristãs que condenam essas mulheres que fizeram aborto ao invés de acolhê-las, é o estigma do próprio Estado que começa a colaborar com práticas de racismo obstétrico e impedir que mulheres e pessoas, sobretudo mulheres negras, possam acessar procedimentos mais seguros nos procedimentos de aborto legal. E a gente tem também uma naturalização completa da gravidez infantil no Brasil, inclusive por parte da classe médica. Então, o que essa liminar traz para a gente de luz no fio do túnel é dizer que o direito ao aborto legal no Brasil ele precisa ser garantido na sua plenitude. E isso envolve também garanti-lo quando o estuprador é um parceiro afetivo da vítima e, portanto, foi vítima também de estupro marital, né? Então, olhar para esse caso como uma luz no fim do túnel que possa inspirar os outros centros que fazem atendimentos de abortamento e que possam repetir essa normativa para que possam acolher cada vez mais as vítimas e não colaborar com uma narrativa de estigmatização.